Tema tão precioso, queridos, que nós vamos compartilhar ao longo do ano todo, mas em especial agora, no mês de fevereiro, nós vamos juntos, como eu disse, todas as igrejas vão testemunhar aqui o testemunho de Cristo através de ministrações no mês de fevereiro, para que o seu coração seja tocado, inundado, para que o seu 2025 seja diferente. Eu terminei 2024, comecei 2025 falando aqui nesse púlpito a respeito disso, que às vezes a gente quer alcançar os resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, né? Mas Deus nos chama a fazer algo diferente para alcançar resultados diferentes, né? Eu sei que quando a gente fala de resultado, logo a gente pensa na nossa vida, naquilo que a gente pode conquistar materialmente, e você não está errado por isso, eu acho que você tem que ter expectativas e planos, mas há algo que todos nós cristãos devemos carregar, que é esse tema, o testemunho de Cristo. E a nossa missão aqui, em especial no mês de fevereiro e ao longo do ano, é fazer com que estas palavras não sejam apenas um tema distante, mas que seja a vida no coração de cada um de vocês. As mensagens terão como foco principal nós aceitarmos o desafio de deixar de olhar somente para nós e abrir o nosso coração para compartilhar, né? Essa palavra, né, testemunha, é algo que só pode ser invocado por aqueles que de fato viveram aquele momento, né? Quando alguém chama a testemunha de um crime, a testemunha de um acidente, a testemunha de um acontecimento, aquela pessoa, ela recebe esse título porque ela estava no momento em que aconteceu, ela viveu aquilo, ela viu com os próprios olhos. Se nós aqui tivemos um encontro com Cristo, é natural que a gente deveria testemunhar a respeito desse encontro, dessa vida com Cristo, né? E isso deveria fazer eco na nossa vida. E quando o Espírito Santo nos visita com uma verdade, é natural que o Espírito Santo vá nos tirar da nossa área, né, da nossa zona de conforto e nos levar a uma ação prática. E nessa série de ministrações que nós vamos fazer no mês de fevereiro, hoje em especial, a gente vai começar falando sobre o poder do Evangelho. E por mais incrível que pareça, esse tipo de mensagem, ministração, pregação, não é popular. As pessoas, de um modo geral, as pessoas não gostam de ouvir mensagens assim. Elas querem, normalmente a gente busca mensagens instantâneas, né, para aquele dia, para aquele momento que você está vivendo da sua vida, para uma porta que você precisa que se abre, para uma resposta que você precisa ter urgentemente essa semana. A gente gosta desse tipo de pregação. Mas a gente esquece, queridos, que o Evangelho ele parte de outras coisas, né? E talvez a importância da gente voltar aos fundamentos, né, do Evangelho. Eu vou mencionar aqui, nessa manhã, algumas verdades que vocês já conhecem, mas eu tenho aqui uma dupla missão, né? Eu não só prego, mas também oro. Porque enquanto oro, prego, enquanto prego, oro. Para que estas palavras realmente possam incendiar o seu coração e trazer uma reflexão na sua vida e no seu entendimento. E para esse ano, o tema será esse, o testemunho de Cristo, e isso não foi decidido aleatoriamente. Nós temos um versículo chave para isso, que é Mateus 24:14, que diz assim, você pode me acompanhar aí: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu quero ler mais uma vez. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando você lê Mateus 24:14, quando você lê o evangelho escrito por Mateus, né, cada um ali dos seus 28 capítulos, você vai descobrir no Evangelho de Mateus 5 sermões que Jesus fez ao longo do Evangelho e foram registrados por Mateus. 5 sermões. E esse texto está inserido no último
sermão de Jesus. A gente precisa lembrar que o mais famoso dos sermões, né, está ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7, chamado o Sermão do Monte, né? Mas não tem apenas esse sermão no Evangelho de Mateus. Existem 5, como disse, e esse se encaixa no último. Ao longo dos sermões, Jesus fala do livro, né, do Evangelho, Jesus fala nos seus sermões sobre fé, sobre perseverança, sobre amor àqueles que são crentes, os irmãos, mas também aos que não estão, que não alcançaram o Evangelho, que como nós deveríamos amá-los. Mas Jesus também termina no seu último sermão dizendo que nós seríamos testados ao máximo, os cristãos seriam testados. E esse Evangelho, ele deveria ser pregado, como está aí no versículo que li, em todo o mundo. Nesse contexto, queridos, de tribulações e de angústias e de perseguição aos cristãos, né, que hoje a gente tem a liberdade, né, para falar de Jesus, mas isso está cada vez ficando mais difícil e eu não tenho dúvida que não vai melhorar, isso vai piorar, porque isso é bíblico. Os fins dos tempos falam de perseguição, não apenas onde de fato os cristãos são perseguidos, mas em todo o mundo. Fala de uma busca, de uma perseguição para que o Evangelho não seja anunciado. E é nesse contexto que Jesus vai falar que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Mas como pregar o Evangelho a todo mundo se na contrapartida existe uma perseguição para que isso não aconteça? Olha só como a perseguição é sutil. Eu acredito que muitos de vocês aqui hoje já têm dificuldade de expressar a sua fé num ambiente público, num ambiente aberto, de dizer o que você acredita de fato, de colocar a Bíblia como o seu manual de fé, o seu manual de vida. Hoje muitas pessoas têm dificuldade. Não, eu prefiro nem falar, porque isso vai gerar o quê? Vai gerar uma perseguição. Não é assim? Então, mesmo que isso ainda não esteja declarado, mas já está de forma sutil propagado. Há uma perseguição, gente, de todos os lados. E quando Jesus fala desse evangelho que será pregado em todo o mundo, nesse tempo do fim, porque Mateus 24, o sermão de Jesus é falando sobre o tempo do fim, ele está falando de um povo que vai além do conforto de se manter calado. Mas ele está falando de cristãos tão legítimos, tão parecidos com Jesus, que não se importarão com a própria perseguição, que serão perseguidos, mas se levantarão como aqueles que terão a voz de Cristo, aqueles que levantarão o testemunho de Cristo nesta geração. E aí ele diz que o evangelho será pregado em todo o mundo como um testemunho a todas as nações. E aí vem o veredito. Jesus está dizendo, não eu, então virá o fim. Então Jesus deixa muito claro aos discípulos nesse texto que o evangelho precisa ser pregado e então a sua volta será iminente, acontecerá de fato. E essa tarefa, queridos, de pregar o evangelho em todo mundo, de levar o testemunho de Cristo, eu pergunto para vocês, essa tarefa é de quem? De quem é essa tarefa? Essa tarefa é da igreja, é minha e é sua. Nós sabemos o que vem depois do fim. Porque quando lemos, temos a revelação completa na Bíblia, e quando lemos o final da história, nós conhecemos o final da história, porque o final da história está registrado no livro de Apocalipse, as coisas que acontecerão até depois do fim. A Bíblia diz em Apocalipse 7, 9, escute só, depois dessas coisas, eu vi, João está dizendo a visão que teve, eu vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Nós sabemos que quando tudo isso aqui acabar, nós teremos um céu nos aguardando. E a palavra povo aqui, que vem do grego laos, significa todos aqueles que são de uma mesma origem e língua. Mas aí pode ser contraditório, porque aqui está falando de tribos, de nações diferentes.
Como assim de uma mesma origem, de uma mesma língua? Simples, queridos. A origem fala da onde viemos, da onde nascemos. E mesmo que o povo de Deus esteja espalhado sobre a terra, em diferentes nações e em diferentes línguas, nós temos a mesma origem. A nossa origem vem de Cristo. Quem está entendendo isso? Quem aqui já nasceu em Jesus, diga amém. É isso, então nós temos a mesma origem. Não importa em qual lugar do planeta você esteja, a origem é a mesma. Um número incontável de pessoas. Nós estamos falando aqui de bilhões de salvos, porque nós não estamos falando apenas dos salvos dessa geração, mas de todas as gerações que viveram antes de nós e que entregaram as suas vidas a Cristo. Eu não sei você, mas eu preciso lhe dizer, eu estarei lá. Quem mais vai estar lá, diga amém. Essa é a nossa bendita esperança. Mas eu quero enfatizar aqui, sem medo de errar, que a grande maioria desse texto que eu citei, de incontáveis pessoas, a grande maioria dessas pessoas, elas são pessoas que só experimentaram a salvação, porque alguém intencionalmente testemunhou para elas. Quem está entendendo isso? Dessas pessoas que estão ali, que são registradas, incontáveis pessoas, eu falo sem medo de errar, são pessoas que alcançaram a Cristo, que experimentaram a salvação, porque foram alcançadas intencionalmente por alguém que quis testemunhar Cristo para essa pessoa. E é disso que eu quero falar, porque isso fala da nossa responsabilidade como igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou falando aqui de uma maneira genérica, nem da instituição, nem dessas quatro paredes, mas eu estou falando de nós. Nós somos a igreja. Nós carregamos o testemunho de Cristo. E isso é uma responsabilidade da igreja. Vocês lembram do texto que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10, versículo 14? Ele faz algumas perguntas, né? Ele diz, como, pois, falando daqueles que estão perdidos, daqueles que não conhecem a Cristo, ele vai falar, como, pois, invocarão? Como que eles vão invocar aquele em quem eles não creram? E como eles crerão naquele que nunca ouviram falar? E como ouvirão? Olha como o negócio vai afunilando. E como ouvirão se não há quem pregue, se não há quem testemunhe? Ele continua. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam, grave essa palavra agora, as boas novas. A palavra boas novas aqui, ela vem de uma outra palavra que significa evangelho. Evangelho é boas novas. Então, é nossa responsabilidade como igreja. Eu não sei como é que você está recebendo essa palavra, mas eu preciso dizer que se você teve um encontro com Cristo, é da sua responsabilidade aproveitar cada oportunidade e pregar o evangelho do reino. Aí você pode olhar e dizer assim, pastor, eu conheço a pimenta do reino, mas eu não conheço esse reino. Que reino que é esse? O que é pregar o reino? O que é o evangelho do reino? E aí eu estou aqui para explicar isso para você, né? Reino aqui, queridos, ele vem de uma palavrinha grega chamada basileia, né? E dessa palavra significa literalmente domínio ou governo. Significa um território sujeito ao governo de um rei. Ou seja, o reino, grave bem isso, o reino é onde Deus reina. A partir disso, você vai conseguir entender o que eu quero explicar. Uma ocasião, os fariseus rodearam Jesus e começaram a questionar Jesus sobre esse reino. O que é esse reino de Deus? Onde está esse reino de Deus? Porque eles não conseguiam ver esse reino. Eles estavam falando, do que tu está falando? E Jesus vai responder eles, e respondendo eles, responde a cada um de nós aqui. A Bíblia diz em Lucas 17, 20 que Jesus respondeu, não vem o reino de Deus de visível aparência. Nem dirão, olha, o reino está aqui. Ou dirão, o reino está lá. Aí ele conclui dizendo, porque o reino está dentro
de vós. Olha onde Jesus coloca o reino. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. O que eu acabei de dizer? Que o reino de Deus é o lugar onde Deus governa. Ok? Se o reino de Deus está dentro do meu coração, o que eu estou dizendo com isso? Que a minha vida é governada por Deus. Amém? Você tem o reino de Deus dentro do seu coração? Essa é uma resposta que você precisa ter. Bom, só que o reino de Deus, ele foi feito de um jeito que é muito maior do que nós. Ok? Se eu pegar essa xícara que está aqui e trazer aqui uma garrafa, um garrafão de 5 litros, e tentar colocar os 5 litros de água de uma única vez dentro dessa xícara, o que é que vai acontecer? Vai derramar. Vocês estão entendendo? Porque a capacidade dessa caneca aqui é de, 200, 300 ml, e eu estou querendo colocar 5 litros dentro dela de uma única vez. Então é natural que ela vai derramar. O reino de Deus é da mesma forma. O reino de Deus é muito maior do que você, muito maior do que eu, muito maior do que nós. E quando colocado dentro de nós, e aqui que entra o entendimento do derramar do Espírito de Atos capítulo 2, que diz que o Espírito Santo foi derramado. Derramado. Então imagina o que é eu pegar aqui esses 5 litros, nesse exemplo que eu estou usando, e derramar dentro dessa caneca. A caneca vai encher e vai começar a transbordar. Essa é a lógica do testemunho de Cristo. Se você receber o reino de Deus na sua vida, é impossível alguém que diz ter recebido o reino de Deus dentro do seu coração segurar para si. Porque é maior do que eu. Porque é maior do que você. O natural é transbordar o reino de Deus, alcançando primeiro os que estão perto e se espalhando para os que estão longe. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Então, como explicar um cristão que se diz cristão e que não transborda o reino? Que não fala de Jesus? Que é um cristão 007? Ninguém sabe que ele é cristão de fato? E se realmente é? Então, nós precisamos, querido, realinhar o nosso entendimento e perceber que o testemunho que eu recebi tem que transbordar de mim. E qual é o testemunho que eu recebi? O testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo e o evangelho do reino. Quem está entendendo, diga amém. Os fariseus não entenderam isso aqui, porque eles esperavam o quê? Um rei visível. Na época que Jesus veio ao mundo, a nação de Israel estava sendo oprimida pelo Império Romano, e eles queriam isso, eles queriam um Messias, que fosse um rei natural e que vencesse, destronasse aquele império e que reinasse sobre os outros impérios da terra. Porém, a mensagem de Jesus aos primeiros cristãos não era sobre uma revolução social política, muito menos fugir daqui para o céu. A essência da mensagem de Jesus era trazer esse ambiente do céu para a terra. Ok? Eu explico isso com a oração que você conhece, a oração do Pai Nosso, Mateus 6,9. Pai nosso que estás no céu. Esqueceram? Pai nosso que estás no céu. Vamos agora bem alto? Venha a nós o vosso. Observe que o seja feita a sua vontade só vem depois do venha a nós o vosso reino. Porque, como disse, o reino é onde o rei manda, onde Deus manda. Então, a vontade dele só pode ser feita depois que o reino veio. Ok? A vontade de Deus só pode ser feita na minha vida depois que o reino veio sobre mim. Então, se Deus manda, se Ele é o rei do meu coração, Ele governa a minha vida, então a vontade dele será feita. Mas observe, venha a nós o vosso reino. Era isso que o Senhor trouxe, mas eles não entendiam. Eles achavam que seria um reino natural. O confronto de Jesus com os reinos desse mundo nunca foi uma demonstração de força e poder para consegui-los vencer aqui no jogo terreno, né? Porque o reino de Deus se move com um tipo diferente de poder. O reino de Deus se move no amor incondicional do Pai. Por isso, como disse,
A palavra evangelho significa literalmente boa nova, ou uma boa notícia. E qual é, então, queridos, a boa notícia? Jesus é a boa notícia. Amém? Observe o que Jesus diz em Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Evangelho, boa notícia. Da onde? Do reino. Qual reino? O reino de Deus. Quando você lê Lucas 8:1, diz assim: e andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino, ou o evangelho do reino de Deus. Então, queridos, desde o início, essa é a base da fé cristã. A boa nova do reino de Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Meu irmão, eu só quero que você entenda o que eu estou falando. Que o teu pensamento não saia daqui, que você preste atenção, para que você realmente seja tocado por essa palavra. Para defender, escute agora, e manter viva esta boa notícia, esta boa nova, ao longo dos séculos, muitos cristãos perderam as suas vidas, perderam tudo, para que esse evangelho chegasse até nós. Eu já falei isso várias vezes aqui, mas é um exemplo tão simples e precioso que faz você entender, talvez você não tenha ouvido. Se você já ouviu, ouve de novo. Eu estou igual o Paulo, né? Eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Mas o exemplo do atletismo, já usei aqui várias vezes, da corrida 4x100. 4 pessoas correm 100 metros, e passam o bastão de uma para outra até que a última lá da frente chegue na linha de chegada. Se você conhecer um pouquinho de atletismo, eu conheço só a teoria, não conheço a prática, ok? Mas na teoria eu sei que o bastão que é passado de mão em mão, no atletismo, aquele bastão é chamado de testemunho. É no atletismo, não estou falando de coisa de igreja, de nada, de crente, de Bíblia. No atletismo, aquilo é chamado de testemunho. Ou seja, as pessoas, o primeiro corre, entrega o testemunho para o segundo que corre, que entrega o testemunho para o terceiro. Eu não sei se você sabe disso, mas se o testemunho cair no chão, aquela equipe é imediatamente desclassificada. O testemunho que saiu aqui, não no chão, mas que saiu a essa altura, ele tem que chegar a essa altura sem tocar o chão. Vocês estão entendendo isso? Esse talvez seja o exemplo mais simples de explicar o que eu estou tentando explicar. O que acontece aqui é que gerações anteriores entregaram as suas próprias vidas para que o testemunho fosse entregue para a geração seguinte. E as pessoas com dificuldade, com luta, entregaram para a geração seguinte. A nossa geração recebeu aí da turma da década de 60, de 70, de 80, que recebeu essa turma aí, que a gente fala de perseguição, mas na década de 60, hoje ser cristão é moda. Mas na década de 60, de 70, era motivo de chacota, de piada, de riso, de bullying, ok? Para usar uma palavra mais atual. Mas esse povo rasgou no peito e entregou o testemunho nessa geração. Sabe qual que é a geração? A minha, a sua, a nossa. Então eu preciso lhe dizer que o testemunho está onde? Está na nossa mão. E talvez nunca antes, o testemunho correu o risco de cair. Por causa de uma geração que não é capaz de testemunhar de Cristo. Para quem está perto, para quem está próximo. Lá no trabalho, na escola, na faculdade, no meio dos parentes, na vila, nos vizinhos, não é capaz. Ou seja, eu tenho a impressão que a nossa geração pegou o testemunho e decidiu guardar para si, como se isso fosse um fim em si mesmo. E não é, queridos. Há uma responsabilidade. Agora eu pergunto para vocês, se o evangelho é uma boa notícia, a boa notícia ela é dada para fazer um contraponto contra a má notícia. Você tem uma má notícia e então vem a boa notícia para substituir a má notícia.
E eu pergunto para vocês, quando Jesus veio, qual era a má notícia até então? A má notícia, a primeira má notícia, a separação eterna de Deus. Essa era a primeira má notícia. A gente tem que entender que imediatamente após a desobediência de Adão e Eva, você lembra o que aconteceu? Eles foram lançados para fora do jardim de Deus e o caminho de volta a Deus foi completamente interrompido por causa da santidade e a pureza de Deus, em contrapartida ao pecado deles. Jamais Deus poderia conviver com o pecado do ser humano, a não ser que o próprio Deus fizesse algo, porque nós não teríamos condições. E o pecado de Adão e Eva, chamados, o pecado original, o cabeça de raça, passou a todos os homens. Romanos 8,33 diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Espiritualmente falando, um abismo surgiu entre a humanidade e Deus. Escute, por causa do pecado. Escute Isaías 59:2. Mas os vossos pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus para vocês, para que não vos ouçam. Aqui fazer separação significa literalmente criar um abismo, e é isso que os nossos pecados fizeram. Essa é a má notícia, a separação eterna de Deus. Nós estávamos condenados, mas aqui entra então, no contraponto, como disse, a boa notícia. E a boa notícia é que o caminho de volta a Deus foi restabelecido através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu naquela cruz. Jesus chega com uma boa notícia quando ele diz, em João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta para o Pai, a não ser por mim. Essa é a boa notícia. Olha que você quase falou amém. Quase. Parece que não tem nada a ver com você, né? Mas tem. Porque o caminho de volta a Deus foi conquistado pelo Senhor. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. O que Jesus sofreu na cruz do Calvário, normalmente a gente vê nos filmes os flagelos, que começa desde a sessão onde ele foi chicoteado até a sua morte na cruz. A gente acredita que a maior dor de Jesus foi os flagelos, a ferida na carne, mas a maior dor que Jesus sentiu foi a separação do Pai. Quando ele assume o nosso pecado, o Pai vira o rosto e aí ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi a maior dor de Jesus. Ali, naquela cruz do Calvário, todo vazio, toda a solidão, toda a angústia que estavam sobre a humanidade, em decorrência do pecado da humanidade, queridos, não coloque a culpa em Deus, recaíram naquele momento sobre Jesus, e naquele exato momento, a boa notícia foi ecoada no mundo espiritual, está consumado. Quando Jesus grita, está consumado, lá no templo, o véu de separação entre o santo e o santo dos santos, o véu rasgou de cima a baixo. Da onde? Cima a baixo, porque quem rasgou foi Deus, não foi o homem que abriu o caminho, foi Deus que abriu o caminho através do seu Filho. Jesus é a boa notícia, Ele é o caminho de volta a Deus. E agora, pastor? Romanos 2,13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo seu precioso sangue. Dá para dar uma glória a Deus por isso? Vamos aplaudir Jesus por isso? Essa é a primeira boa notícia, esse é o evangelho, gente. Ok, pastor, essa era a má notícia e essa foi a boa? Não, tem mais más notícias. E eu quero compartilhar mais uma ou duas com você. A segunda, o sofrimento eterno. Essa era uma má notícia. Desde que o pecado entrou na humanidade, a humanidade passou a experimentar a degradação moral, o sofrimento em todas as dimensões, espírito, alma e corpo. Aliás, já passou e deixou muito para trás hoje. As enfermidades da alma são muito mais abrangentes e alcançam muito mais gente do que a enfermidade do corpo.
A enfermidade que antes era do corpo, agora virou da alma. E da alma tem refletido no corpo. É por isso que existe uma geração doente. E isso, queridos, é consequência do pecado. O diabo se aproveita para oprimir. E aí vem as doenças, vem as enfermidades, como disse, no corpo e na alma, com lutas em sua mente e sentimentos... dá para você desligar aqui para mim? E sentimentos enganosos, como, por exemplo, a pobreza e a miséria. Sabe, certa ocasião, preste bem atenção, Jesus entrou em Nazaré, e quando ele lê, observe essa humanidade caída, essa humanidade doente, essa humanidade afetada pelo pecado em todas as áreas da sua vida, seja com enfermidades da alma, seja com enfermidades do corpo, seja com o espírito perturbado. Jesus, ele veio a esse mundo e ele entra na sinagoga certa feita, e ele pega um dos pergaminhos, e ele abre um dos pergaminhos, e ele vai ler Isaías 61, 1 e 3, e de 1 a 3, e ele está mencionando ele mesmo. Aquilo era o cumprimento da profecia bíblica. E olha o que está escrito lá, o Espírito do Senhor, olha o que Jesus está lendo para ele mesmo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Primeira coisa, para pregar as boas novas. Qual que é a primeira coisa? Pregar as boas novas. Queridos, se nós temos que pisar onde Cristo pisou, nos parecermos com Cristo, qual é a primeira coisa que um camarada, que um homem, que uma mulher faz quando aceita Cristo? Pregar as boas novas. Essa é a primeira coisa. Gente, é aqui que começa. É aqui. Pregar as boas novas. A quem? Aos quebrantados. Aí então, olha o que desencadeia a partir disso. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Está falando da alma. A proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Escute agora. E consolar os que choram. Aí agora ele vai dar uma boa notícia nesse mundo caído. Ele vai dizer, e pôr sobre esses que estão em luto, uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O que é coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado? Essa mudança só é possível quando o reino habita em mim. Agora é Deus quem governa a minha vida. E então a cinza é trocada por coroa, o pranto é trocado por alegria e a angústia é trocado por louvor. Quem aqui já experimentou isso? Diga amém. Então acontece uma explosão de milagres quando Jesus vem à terra. E as obras que ele começa a realizar, milagres que ele começa a realizar, e aí alguém pode dizer, pastor, mas isso aí é para Jesus, né? Jesus que fez. Ok, então vamos ver o que Jesus diz a respeito disso. João 14, aquele que crê em mim. Quem crê em Jesus nessa manhã? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e eu farei com que o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai aconteça, para que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe qual que é a boa notícia para isso aqui? O sofrimento eterno. Sabe como é que Jesus chega com a boa notícia? Que o mesmo poder e autoridade que estava sobre Jesus, agora está sobre a igreja. Ainda, enquanto a igreja estiver na terra, as pessoas podem experimentar cura, libertação, restauração, enquanto viver na terra. Mesmo que ainda temos que lidar com as consequências do pecado, é possível viver o reino de Deus na terra. Amém por isso? E a terceira e última má notícia, a morte eterna. Deus havia deixado claro para Adão e para Eva que se eles comessem do fruto, no dia que comessem, eles morreriam. E foi exatamente o que aconteceu. Espiritualmente, eles morreram instantaneamente, mas fisicamente demorou um pouco mais. Observe, gente, é o princípio bíblico. Tem gente aqui vivendo, mas espiritualmente já está morto. Só está esperando a morte do corpo. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Morreram espiritualmente,
e mais tarde, então morreram fisicamente. É trágico isso. Eu digo que a pessoa não está vivendo, a pessoa está existindo. A pessoa apenas existe. Sabe quando a vida não tem sentido? Quando parece que você está naquela rodinha que eles colocam os ratinhos, né? Você fica rodando e sempre no mesmo lugar. E quanto mais você acelera, menos você sai do lugar. Porque não faz o menor sentido. Sabe, esse lugar de morte espiritual e que inevitavelmente se espera a morte física. E essa é a razão porque é tão difícil a gente encarar a morte. Sabe por que a gente sofre tanto com a morte? Sabe por que você sofre tanto quando alguém morre? Porque nós não fomos criados para morrer. Deus nos criou para ser eternos. Então, quando alguém morre, a gente sofre a maior dor, a dor do luto. Por quê? Porque nós não fomos criados para isso. E nós temos que aprender a lidar com isso. A gente tem que pedir graça de Deus para lidar com isso. A gente tem que descansar no Senhor, porque essa é a maior dor. A resposta está aqui. Por que, pastor, essa é a maior dor? A maior dor, querido, não é por causa da saudade. A maior dor, não. Você pode tentar criar aí uma resposta para isso. A resposta é simples. Nós não fomos criados para morrer. Por isso, sofremos tantos com a morte. Sabe? Escute agora a boa notícia, por favor. 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte entrou no mundo por meio de um homem, Adão. Também, a boa notícia, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados para a eternidade. Você pode dar uma glória a Deus por essa boa notícia? Dá para você aplaudir Jesus por isso? O último inimigo, 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído será a morte. Sim, meu irmão, a gente tem que lidar com as enfermidades, a gente tem que lidar com as enfermidades do corpo, a gente tem que lidar com a morte natural, e a Bíblia afirma que esta morte será o último inimigo a ser vencido. Mas a boa notícia é que em Jesus, aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. João 17,3 diz assim: a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu estou quase terminando, queridos, eu não vou me alongar muito, eu quero ter um tempo de oração com você. Mas eu quero ler um versículo que talvez você saiba de cor, se você tiver um tempinho a mais de igreja, né? Um tempinho a mais de leitura. Eu quero ler com você João 3,16. Alguém lembra ou não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu nem pedi para vocês lerem. O que vocês estão fazendo? É porque dá vontade de falar, não dá? Você sabe por que saiu? Porque o nosso espírito clama pela esperança. A gente quer, a gente ama isso. Vamos ler juntos agora numa única voz, vamos juntos? Porque Deus, de tal maneira, tudo nesse versículo é grande. Mas não é grande assim, numa medida humana. É grande do tamanho de Deus. Cada palavra aí é grande, é o maior em tudo. Não existe nada maior do que esse texto, do que essa esperança, do que essa certeza. Você quer ver só? Eu quero que você acompanhe a leitura ali e nós vamos parte por parte para você entender. Por quê? A maior explicação. Deus
o maior ser, amou o maior mandamento, o mundo, o maior alvo, de tal maneira a maior intensidade, que deu a maior dádiva. O seu Filho unigênito, a maior expressão de Deus, para que todo, a maior abrangência, o que nele crê, a maior condição, não pereça, a maior condenação, mas tenha a maior conquista, a vida eterna, a maior esperança. Tudo é grande, tudo é maravilhoso, tudo é grande. Vamos juntos de novo? Porque Deus amou o mundo. Mas tenha a vida eterna. Esse é o testemunho de Cristo. Esse é o testemunho. É disso, queridos. E eu pergunto para vocês, nós fomos chamados para proclamar isso. Assim sendo, baseado nas 3 más notícias, a gente fez um contraponto com 3 boas notícias. O Evangelho de Deus é aquele que remove a separação que havia entre as pessoas e Deus, fazendo de Jesus o único caminho. O Evangelho do Reino de Deus é aquele que alivia o sofrimento que o pecado causou. Quando eu mencionei o luto como a maior dor, quem conhece a Deus lida com isso de uma forma muito melhor por conta da esperança. Mesmo a maior dor consegue lidar com isso por causa da esperança. Essa é a nossa ferramenta. E o Evangelho do Reino de Deus é aquele que ministra a vida eterna a todos aqueles que estavam destinados à morte. Eu tenho medo de que a nossa geração seja uma geração que tenha vergonha de testemunhar, vergonha de dizer. Sabe, uma vez eu li no livro um exemplo, e aquele exemplo marcou a minha vida. E o autor do livro dizia: imagine você, se você tem uma pessoa, imagine essa cena, ele dizia, tem 2 casas, são vizinhos. Numa casa tem uma pessoa com uma doença terminal, sem medicação, gritando de dor, dia e noite. E isso me chocou muito, porque quando eu era criança, pequena, criança mesmo, sei lá, uns 5, 6 anos, eu lembro que na nossa casa tinha, do lado da nossa casa, aliás, eram 2 casas para frente, tinha um terreno vazio, e aí nessa casa, uma senhora, lembro o nome dela, a dona Anita, ela chegou num momento de enfermidade ali, final, não tinha mais o que fazer. E eu estou falando isso lá do começo da década de 80, não sei como é que seriam as medicações hoje, mas a grande verdade é que aquela mulher, gente, ela gritou por 1 semana. De manhã, à tarde, à noite, de madrugada. E o grito dela era tão alto que o bairro ouvia. Eu me lembro da gente deitar aos gritos dela. As pessoas faziam o que podiam, a medicação, não adiantava mais levar para o hospital. E era um grito de... Não existia... Esse momento não era feito de forma humanizada, aí há 40 anos atrás. E aquilo me marcou. Mais tarde eu li esse exemplo no livro e esse autor estava dizendo, imagine 2 casas, uma onde uma pessoa está gritando por causa de uma doença terminal. E na casa do lado tem alguém que tem um remédio que basta compartilhar. E essa pessoa é curada instantaneamente. Imagine você que a pessoa que tem um remédio, se compartilhar, ganha mais. Mas mesmo assim, essa pessoa não compartilha. Você acha que essa pessoa é uma pessoa muito má? E o autor do livro, só faltou a mão dele sair para fora do livro e dizer, pois essa pessoa é você. As pessoas estão indo a passos largos para o inferno.
para uma condenação, não de uma enfermidade, não de uma dor, mas para uma condenação eterna. A graça foi depositada sobre você, mas você não é capaz de compartilhar. Você guarda para você. Aquilo me chocou. Sabe por que me chocou? Porque era verdade. Eu tinha dificuldade de falar de Jesus, de compartilhar. Às vezes, até de confrontar, de dizer, você está errado. Você acha que é isso, mas não é. Eu tinha muita dificuldade com isso, sabe por quê? Porque é melhor passar despercebido. Isso aí eu posso mexer, pode gerar uma perseguição para mim. Ô meu irmão. Ô meu irmão. Jesus, falando em Mateus capítulo de número 5, no final do capítulo 5, Jesus diz assim: mais do que felizes vocês serão se forem perseguidos por causa do meu nome. Há uma felicidade que a gente pode alcançar somente quando somos perseguidos por causa do testemunho dele. Mas a gente não quer essa felicidade, tá bom assim, vamos vivendo. Meu passaporte aí está carimbado, só quero saber se está carimbado para eu entrar no céu. Sabe, um poeta uma vez escreveu uma canção, e no leito de morte, e ele passou a vida dele sem compartilhar Cristo com ninguém. Então no leito de morte ele começa a fazer algumas perguntas, alguém anota, e ali nasce uma canção, um hino. E a canção dizia 2 perguntas: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Segunda pergunta: quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Querido, se o teu fim for esse, eu estou indo me encontrar com Jesus, quantas almas eu poderia apresentar? Quanto testemunho eu poderia dar? Ah, pastor, que eu sou meio envergonhado. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu, Jesus, me envergonharei deles perante o Pai. Paulo entendia muito bem isso quando escreveu Romanos 1,16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Eu já falei de Jesus para pessoas que foram literalmente grossos comigo. Eu não quero ouvir isso não. Não. E eu fiquei assim, sabe quando você fica sem saber se você bota a mão no bolso, na cabeça? Fica até sem graça. E já por muitas vezes eu encontrei essas pessoas anos mais tarde. E elas disseram: eu nunca esqueci de você, porque você foi a única pessoa que teve coragem de falar de Jesus para mim. Você foi a única pessoa. Aquele dia, lembra que eu fiz de conta, mas cara, eu saí dali para chorar, porque eu estava precisando de Deus. Sabe? Pastor, é que eu não consigo convencer as pessoas. Não, se você tentar convencer, você vai ser o cara mais frustrado que tem, a mulher mais frustrada. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu não estou te chamando para convencer ninguém não. Você só precisa falar. Fala que Jesus ama. Fala que Jesus morreu. Fala que Jesus ressuscitou. Fala que Jesus vai voltar. Quem está entendendo isso, diga amém. Essa é a boa notícia, o testemunho de Cristo, que cada um de nós foi chamado para proclamar. Por isso o tema desse ano é o testemunho de Cristo, porque nós vamos avançar. Alguém diz assim: eu vim para a igreja, eu quero servir a Deus para eu ficar na porta do céu, só esperando a hora de entrar. Gostoso, né? Só que você tem que ler a Bíblia. A Bíblia, quando Jesus vai falar da igreja, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que significa? Que nós estamos aonde? Na porta do inferno, não dentro, na porta. Por quê, pastor? Porque a gente foi colocado ali para arrancar as almas lá de dentro e trazê-las para Cristo.
Isso é ser igreja. Isso é transbordar o testemunho de Cristo. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu quero terminar, quero que você se coloque de pé. Pastor, então você acha que eu devo falar de Jesus lá na minha faculdade? Pastor, ou é melhor eu falar de Jesus lá no meu trabalho? Ou é melhor não mexer com isso, pastor? E é melhor falar de Jesus lá no meio dos meus parentes? Vamos deixar Jesus dar o conselho? E a gente terminar com isso? Mateus 10, versículo 7. Leia comigo. Por onde forem. De novo. Por onde forem. De novo. Por onde forem. Preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Aonde, pastor? Por onde forem. Você carrega, está dentro de você. Sai derramando graça. O copo encheu, derrama. Derrama em nome de Jesus. Queria cantar um pedacinho dessa canção. Vamos juntos? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me. Vamos juntos. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Queridos, eu quero fazer uma oração juntamente com você. Mas antes de orar com todos aqui, eu preciso perguntar. Isso queima nos meus ossos. Há uma porta de oportunidade aberta nessa manhã. E talvez você tenha entrado aqui e você não tenha tomado uma decisão por Jesus ainda na sua vida. Quero lhe dizer que, como eu disse, a palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o homem ali fala do homem e da mulher, está falando do ser humano. Se você está aqui,
não é porque alguém te convidou, te chamou, te arrastou. Se você está aqui é porque você foi convencido pelo Espírito Santo a estar aqui, nesse lugar de oportunidade. Talvez você